Fala pessoal, Marcos consegui aqui com vocês, uma boa tarde. E hoje eu trouxe para vocês Karen Silva. Karen ela é corretora, mãe, empreendedora, empresária e a bicha é correta. Hoje vamos falar um pouco sobre o mercado imobiliário e ela tem muito a falar pra gente. Karen, tudo bom? Se apresente ao pessoal. Olá, tudo bem, Marcos? Como ele já me apresentou, meu nome é Karen Silva. Bom, trabalho no mercado imobiliário há 2 anos e me considero a mulher que mais hoje que mais faz vendas na região de Pirituba, Zona Oeste, e estamos com um foco aí através também desse canal, mostrar que as outras mulheres aí desse Brasil afora são capazes de vender pra caramba também. Karen, você é consultora imobiliária, você é mãe, é casada, tem uma casa, tem 2 cachorros. Você vive? Olha, eu acho, Marcos, que você foi bastante. Você foi bem delicado, na verdade, né? Eu sou construtora. Você constrói ainda? Construo. Opa, a construção anda bem junto, assim, com as vendas, né? Na verdade, é por conta disso que eu Você investe no mercado imobiliário também, né? invisto no mercado imobiliário, invisto no mercado, né, no mercado financeiro. É interessante, a gente vai trazer aqui futuramente um investidor de mercado imobiliário para desmistificar essa ideia de que comprar imóvel não faz sentido. É uma coisa que é uma onda que está vindo muito grande de que não faz sentido comprar imóvel. É melhor você investir em ações. Só que o pessoal não entende, eu sou investidor de ações, não entende que hoje está num momento propício para o mercado de ações. Que o fundo a taxa de juros está bem elevada, então faz sentido você colocar em ações. O ponto é que as ações vão cair em algum momento. Sim. Então, quem entrar agora na alta vai ter uma perda. Exato. Então, o imóvel ele tende a não desvalorizar. E uma coisa bem interessante que eu sempre comento para as pessoas que conversam comigo que se você comprar R$1 milhão em ações hoje, você vai ter R$1 milhão em ações. Sim. Se ela cair, você perde, você não tem nada. Se comprar uma casa de R$1 milhão, se a casa perder todo o valor, você ainda tem uma casa. Exato. Então, é bem interessante essa. Mas a gente vai trazer aqui alguém focado em mercado para trazer mais números e dados. Traga alguém para querer discutir comigo sobre isso, porque eu adoro. Mas alguém vai discutir com você sobre isso. Exato, Eu gosto mas de fazer do mercado imobiliário. eu gosto das pessoas que às vezes vêm no contraponto, porque o grande plus da nossa imobiliária, da minha imobiliária, assim, que eu passo para as pessoas que eu conheço que estão entrando nesse ramo agora, é fazer. Não queira fazer uma venda para uma pessoa que é fácil, né? Queira fazer uma venda para aquele que olha para você e fala: eu não compro um imóvel porque eu não tiro dinheiro do banco. Inclusive, se a gente lembrar, eu sou uma pessoa dessa, né? Eu comprei um imóvel porque eu queria alugar. E estou na segunda compra. Então, eu convido vocês a pegar o café de vocês, tem tudo a ver com aqui, ó, o nosso café com casa, e entrar um pouquinho, abrir a cabeça um pouquinho para conhecer esse mundo amplo que é de imóveis, investimentos, enfim. Inclusive, hoje, nosso primeiro episódio não vai ter café porque a máquina não está funcionando. Mas temos café, casa sem café. Ô, Doce Gusto, patrocina nós aí, Doce Gusto. Tem estrutura aqui, viu? Então, vamos começar aqui nossas perguntas. Eu queria entender um pouco a sua história, mas focado assim, como você caiu aqui, cara? Eu conheço, o pessoal não conhece. Então, assim, como você caiu aqui no mercado imobiliário, bicho? Que é uma coisa bem diferente, bem... É muito engraçado porque eu passei 14 anos morando no Japão, Belo Horizonte, né, acompanhando meu marido, que é atleta profissional de futebol. Ele jogava onde? Começou no Corinthians, Vasco. Isso começou bem, foi depois que ele caiu, né? Não, do Corinthians pro Vasco. Não, gente, por favor, deixa seus comentários vascaínos. E viajando pra lá e pra cá, eu sempre investi em finanças e também sempre investi em imóveis. Diversificação. Exato, porque o meu pai é construtor, né? Você é construtor E também. minha mãe é dona de imobiliário. Então ele monta e ela vende. E a minha irmã é especialista em direito imobiliário. Então ela não deixa você sair. A família já dá um mês de episódios aqui já. Exato. E aí o que acontece? Quando eu estava, né, o Newton já estava, meu esposo já estava para já quase que para encerrar, quando ele viajou para fora, que ele foi jogar fora, e eu não mais quis acompanhar por conta dos meus filhos. Sim, 2 filhos, né? 2 filhos, Gabriel e Giovana. Que já entendem sobre investimento também no mercado imobiliário. Minha filha passa e fala: nossa, mãe, olha,
uma casa de... Ela vê que é um bairro bom, olha, uma casa de oportunidade. Às vezes ela tira foto. Infectou todo mundo. Muito legal. E o que acontece? A minha irmã virou um dia e falou, meu, vamos abrir um Buda Spa? O que é? Não me pergunta o que é isso. Exato. Buda Spa. Pra fazer Na sua massagem. cara, você é muito calminha, né? Cara, gente. Você é uma pessoa sensata, Claro. lógica, E até calma. a pessoa falar, olá, bem-vindo ao Buda Spa. Deita aí nesse negócio, ó. Vai, cara. Não pode falar agora aqui. Corta de torto. E aí, o que acontece? Quando começamos, né, com essa brincadeira assim, de vamos abrir e tal, a minha mãe, porque ela viu que eu não ia embora do Brasil, com meu marido na ocasião, falou, olha, eu queria que você fosse comigo um dia ficar na imobiliária, porque a minha corretora... O que você fazia até então, até chegar esse momento? Eu era, assim, empresária no ramo de construção. Ah, já construía. Já. Você estava no meio ali, 14 anos. foi mais fácil, né? Comecei a construir em 2008. Legal. E também era eu era empresária do Newton, né? O meu esposo, assim, eu tirei ele, coloquei ele em clubes que empresários de alto escalão não conseguiram. Porque eu sei Quer que jogar fui futebol? sortuda, Chama a cara, hein? né? Aqui é tipo Bombril. E, inclusive, não dê um Google com o meu nome, porque vocês vão ver várias matérias do futebol. Então, Sabe que vou dar Google agora, né? certeza. Então, assim, na realidade, quando ela me falou, eu levei um susto. Eu falei, mãe, para. Ela falou, não, você tá de pijama. Você tá de pijama? Você fica o dia inteiro em casa. Eu quero que você... E ele tava pra ir pra China. Eu quero que você vá comigo. Aí eu... Ele comeu cachorro? Hã? Ele comeu cachorro na China? Não, Deus me livre. Comemos urso. Urso? Sim, E é bom? uma delícia. Inclusive, Não quando... urso panda não, né? Panda é depois- bonitinho. Não, mas depois que eu comi, Falaram. o cara falou, vem cá, embaixo do piano tava secando a pele do urso. Santo Deus. Nossa, aí eu fiquei... Bom, é claro. Eu comi uma vez no Egito, comi cérebro de camelo. Para, mesmo. Mas assim, entendeu? Eu cheguei lá e falei assim, não me fala o que que é. Só bota no prato. Ai, que horror. Mas come bomba. Não. Mas como é gostosinho. Não, tô... E aí o que aconteceu, assim, eu não sei até hoje, tá? Ela fala que não, mas ela me colocou em uma visita e eu vendi na primeira vez. Eu, do jeito que eu sou... Tá manjado isso aí, hein? Acho. Ô mãe, vem aqui, vamos conversar sobre isso melhor, vai. Acho uma cultura, gente. Vendi, peguei, fui picada pelo bichinho da venda. E a minha irmã, que sempre foi, desde da formação dela formada, já tem, sei lá quantos anos, mais de 20, 30, 40, carinho, não lembro, ainda tá trabalhando. Ela falou, olha, vamos unir a minha experiência com a experiência em nome da nossa mãe, com o nosso pai que constrói, com você que constrói, vamos fazer um monopólio. Cara, isso vai pensar como a gente, né, como empresária, você tem que lidar muito com essa questão de vendas, porque vendas nada mais é que relacionamento. Então, você tem que saber se posicionar, tem que saber se ter postura e dar para as pessoas. Sim. Então, vender um jogador para um clube é a mesma coisa que vender uma casa para uma pessoa. Exato. Só muda o objeto de venda. Então, não é algo tão difícil Os assim. leões que você vai enfrentar, né? Não é. Eu acredito que hoje eu enfrento gatinhos. Pior? Opa, claro que não. Enfrentar o pessoal do futebol, meu amigo. Porque quando você vai subindo na escada ali, lá em cima, é coisa diferente, Enfrenta né? gente grande. E E aí, quando começou no almoço a conversa, vamos. E sem a minha mãe saber, nada. Eu trabalhava na imobiliária dela, sem ela saber, nós ficamos, né? Ela tá de boa com isso? Total, porque a gente falou, vamos tentar fazer uma venda, eu e você, com um imóvel que não é dela, mas que a gente veja se a gente vai conseguir encarar. E o mais engraçado, Marcos, é que esse meu primeiro imóvel que eu vendi, que inclusive ela encontrou o cara na padaria e falou, nossa, adorei o imóvel que eu comprei com sua filha. Não deu muito certo, não. Foi nem vocês que contaram. Não deu tempo, eu tava ainda no processo de venda. Acho que demitiu da imobiliária depois, né? Não. Eu já estava saindo, mas na realidade o mais legal é que esse primeiro cliente, agora na virada do ano, o nome dele é Cleiton, né? Na virada do ano, nós compramos, ele estava comprando outro imóvel e a gente começou as tratativas em outubro. Então ele já estava indo no segundo imóvel conosco. Legal. Foi o primeiro cliente da vida da minha imobiliária.
E aí, quando... Não, pode falar, não, pode falar. Only. Depois vai vir o patrocínio aqui, ó. Only Negócios Imobiliários. Patrocina nós aqui. Única e exclusiva. Única e exclusiva. Exclusiva. Piada interna. Aí o que acontece? Ele, quando foi em outubro, ele começou a tratativas em dezembro. Nós estávamos, me lembro, jogando beach tênis. No dia 31 de dezembro, ele, eu acho que eu não vou comprar não, tá muito enrolado. Aí a Karina, Cleiton, você tem que comprar. Você foi o primeiro cliente da Only, você vai ser o primeiro cliente do segundo ano. E ele foi efetivamente o primeiro cliente da virada de ano da Only. Caramba. E então ele foi o segundo cliente que comprou, tipo, virou o ano da ONG, ele comprou de novo, assim como você, porque o Marcos ainda vai ter o espaço dele como, ainda contando a história dele, né? Não, mas aqui no meio eu vou falando um pouquinho também, mas é bem isso, né? Vai ter os tópicos que a gente vai abordar casos como o meu, pessoas que falam assim, vou alugar porque é mais vantajoso. Sim. E de repente fez, cara, pera, deixa eu comprar. A gente vai abordar isso mais pra frente também, vai ter muito, vocês vão acompanhar muita coisa por aqui. As concepções, né? Como que são feitas? Então você chegou no mercado imobiliário, você tem uma... E você ainda constrói, né? Construiu. E você tem alguém que te ajuda nessas coisas? Porque não é muita coisa, não? Hoje, meu esposo agora, né, ele ano passado parou de jogar bola e... Jogava bem? Jogava muito, velho. Pra ter parado. Qual é o nome dele? Newton. Pesquisa aí, gente. Newton do Vasco. Não, Newton do Corinthians, vai. Newton do Corinthians. Ele, por conta de muitas lesões, né, no joelho, foram acho que 7 lesões de ligamento, menisco. É um trabalho bem... É um grosseiro de batata. Você encosta no braço, E por conta disso, hoje, ele é quem fica, ele passa nas obras, ele fala... Ah, legal. Mas, e eu cuido da imobiliária, cuido também das obras, cuido dos nossos investimentos também de... às vezes a gente pega imóveis para fazer o tal do retrofit, né? Porque às vezes as pessoas... Sabe o retrofit? Não sei o que é retrofit. É a antiga reforma. Gente, aqui é muito chique. As pessoas, elas têm... A gente tem visto, assim, muita gente que... Ah, não, mas eu quero entrar e não fazer nada. Porque hoje em dia o ser humano tá muito... Tipo aquele dos gêmeos? Você reforma e... Isso, tipo Irmãos à Obra. Faz um canal no Discovery Channel. Tá. Discovery Home and Health. A nossa imobiliária, ela tem um diferencial, assim, que é ter dentro da nossa imobiliária um serviço de arquitetura mesmo, né? O arquiteto falou, olha, mas se você comprar essa casa hoje de 450, vamos supor, que ela no mesmo local valeria 900 vezes tanto metro quadrado que vai te gerar de custo, você vai ter um valuation aí de 200 mil reais num período de 3 meses. Então a gente tem esse trabalho. Legal. Porque eu acredito muito que as pessoas hoje em dia, por falta de tempo, elas estão muito... elas estão preferindo pagar o preço. Né? Com certeza, já vem certo, né? Eu tô precisando de uma reforma aqui na casa que esse estúdio aqui é improvisado, então a gente vai ter ainda as coisas que a gente faz aqui, mas é meu quintal da casa que eu comprei com ela, inclusive. E a gente tá 3 semanas aqui e não mudou ainda porque tá reformando. Isso assim, reformar, você tem que ter paciência, tem que custar muito. Só que você mesmo é a prova de que vale muito mais a pena você pegar uma oportunidade, ter paciência, fazer do jeito. Vale. Eu construo imóveis novos, né? Eu construo da fundação. E eu, Karen, pra mim, estou reformando uma casa há 10 meses, parece que pelos próximos 10 ainda não terminou. Mas também a confusão da pessoa que tá montando a casa não atrapalha bastante, né? Minha esposa aqui, não assiste aqui não, amor. Pula essa parte. A confusão dela aqui ajuda bastante, nada tá certo. Ela tá 2 semanas escolhendo a cama. Só a caixinha da cama. E assim, se fosse eu, já ia no Google, achava que era cama, via o melhor preço, comprava e chegava. Mercado Livre. Mercado Livre tem, exatamente. Total. Ela quer ir lá, quer sentar na cama, quer deitar na cama, quer ver se a cama é boa. Eu falei, cara, uma cama. Mas não, estamos há 3 semanas aqui tentando achar a droga da cama. Tem público pra Você vende cama? Manda uma mensagem pra mim. Tem público pra geral, mas eu vejo na imobiliária que tem aquele público que paga no mesmo. Eu tenho histórias engraçadas. Tem uma história de uma grande cliente minha que me seguia no Instagram, né? Me segue no Instagram e ela é deficiente visual. Nossa. E ela falou, cara, eu não consigo ver absolutamente nada assim do que você posta. Eu escuto. Ela falou, eu vejo com muita dificuldade. Mas quando você falou de um dado imóvel, você falou a localização, então por isso é importante às vezes a dicção, né? E eu falei pro meu marido, vem cá, Jorge, eu quero que você preste atenção. E eu fui descrevendo, ela foi se vendo no imóvel. Nossa, legal.
E aí ela me chamou, ela falou, olha, eu te sigo há um ano e eu quero muito esse imóvel porque esse imóvel vai ser meu. Esse imóvel em questão não aceitava a permuta dela, né? Que era o imóvel dela com parte de pagamento. Mas eu falei pra ela, não se preocupe, esse imóvel vai ficar travado pra você. E eu não sossego enquanto eu Também deu achar um seu. comprador pro seu imóvel. E foram E noites. não é todo imobiliário que faz isso, né? De travar uma venda, perder ali uma comissão, só pra segurar por causa do Por cliente. isso que eu falo que nós somos únicos e exclusivos, porque o tratamento que a gente tem com o cliente, não, você não é mais um, você é o cliente que está tentando conquistar o seu imóvel. Então, assim, para vocês que são consultores, que vão nos assistir, que eu sei que tem muitos seguidores que são consultores imobiliários, que me seguem, que às vezes me pedem ajuda, sei lá, opinião, como eu faço. Teve uma mulher que chorou essa semana no telefone. Trate o seu cliente como se ele estivesse acreditando em você ali, depositando em você a oportunidade da vida dele. A gente chegou num momento bem estranho da vida, né? Do mundo, em que se você está comprando algo de alguém, você está pelo menos o básico. O básico é o suficiente. É. As pessoas não entregam o básico. Exato. Então, assim, se você faz o básico, já surpreende. Se você faz um pouquinho mais do básico, você já leva fidelidade. Exato. Tem essa senhora, eu buscava ela na casa dela. Tanto a vendedora Nossa. quanto a compradora, porque a vendedora também era uma senhora e ela não tinha ela não gostava de Uber e tal. Então eu buscava lá na Serra do Corá, e eu mandava as minhas consultoras, e assim, ela já comprou, já se mudou, e ela vira e volta, manda um bolo pra mim. Então elas, né, filmaram tomando um vinho, é uma gratidão. Então eu falo que as coisas elas têm que ter, no nosso ramo principalmente, valor. Quando você vai pelo preço, quanto eu vou ganhar nessa comissão? Ah, não, vou falar outra casa, vou sugerir outro imóvel, porque eu não vou ganhar a comissão cheia. Você tira totalmente. Às vezes a indicação que você recebe, talvez o cliente comprando um segundo imóvel, o dinheiro ele vem do valor que você agregou. Exato. O preço não vale a pena. O valor que você agregou àquela transação, o amor que você viu nascer naquela conquista, aí é o que faz a coisa, ela prospera. Não tem E é interessante falar sobre preço e valor. Vou dar um exemplo aqui para os seguidores. Não sei se todos sabem qual que é a diferença de preço e valor. Isso aqui é um iPad de 2009. E o preço dele é R$ 1.700, R$ 2.000. Como é usado, vale uns R$ 2.000 no máximo. Então chega pra você e fala assim, cara, aqui tem fotos do primeiro ano de Steve Jobs, quando ele montou a Apple. Cara, isso aqui já não é mais, já é valor. O preço dessas fotos de Steve Jobs do primeiro ano. E assim, é só um exemplo bem besta pra exemplificar. Mas aqui, de repente, tem a foto do seu primeiro casamento que você perdeu no CD. Cara, o preço é R$ 2.000. Se eu te vender 10 e fala, cara, vale pra mim isso. Eu vou te falar a minha situação. Eu não tenho o CD do meu casamento. Meu filho quebrou quando ele era pequenininho, neném, acho que a Giovana. Dó. E depois a gente enrolou e passaram-se o tempo, né? Já tô casado há 1000 anos. Né? Mas também se casou com a sua irmã, né? Não, A gente traz esse detalhe depois, aqui a gente traz. A história é bem curtida também. E hoje eu não tenho. Então, se você falar pra mim, qual é o preço? O preço que você paga, altíssimo, porque não tem valor. Exatamente. E, cara, você falou aqui do Instagram e eu tenho visto, tenho acompanhado aí, muitos consultores imobiliários estão tentando usar o Instagram como uma ferramenta de vendas. Sim. Funciona para você? Bom, o Instagram para mim é a maior ferramenta que eu tenho hoje, né? De leads, Mas esses portais de imóvel funciona também? São pior, melhor? Cara, ali você tem muita casa. A minha casa tá anunciada lá e eu não tô vendendo, cara. Na realidade, hoje, para mim, não sei se é porque eu tô com uma demanda muito grande de clientes via Instagram, por exemplo, vai muito do perfil que você trabalha e quem você quer atingir. A minha mãe não cola no Instagram. Já é um pessoal, uns consultores mais antigos, mais velhos, meio uma coisa bem retrô, né? É mais tradicional. E a gente é total Instagram. E eu acredito que só tende a crescer as redes sociais porque os portais eles vêm ficando muito caros, né? Hoje você não paga um portal por menos de 2.000, 3.000 mensais. Quantos você recebe hoje no Instagram, em média, por mês? De leads? Eu recebo uma média de 10, 12 leads diários pelo Instagram. Diários? 300 e pouco por mês. Isso é bastante, não? E as conversões são altas, assim, porque eu vejo que os meus clientes do Instagram, eles vêm, eles perguntam,
já nicham o que eles querem. Quando eu já faço, e sou eu, tá? Todo mundo me julga. Ah, teve uma vez um cliente que me mandou: qual é a senha no meu WhatsApp que ele tinha falado no Instagram? Eu duvido que era você. Eu falei, ele, titia, é você. Tu também usa uns gatilhos, animal print, falo, é titia. Então tudo isso eu acho que gera um. A pessoa se sente à Identidade. vontade. Sabe Exato. que é você que tá falando ali, você bota sua cara também ali, então as Sim. pessoas vinculam isso com você. E quem acompanha seu Instagram pessoal, você postou esses dias no Instagram da Uni que eu acompanhei lá, você tava no treinamento de tiro. Sim. Você gosta? Qual que é a sua visão disso? É. Bem empoderadora, né? Eu procuro no meu Instagram pessoal e também no da UMB levar a força da mulher empreendedora, a força que a mulher ela tem cara, a mulher ela pode ser o que ela quiser, né? É um clichê, todo mundo fala, né? Fala da boca pra fora. Mas todo mundo pode ser o que quiser, né? Exato, todo mundo, né? E hoje em dia a gente está em um meio de pessoas que às vezes não são capazes e julgam porque não Vou são te falar capazes. que eu trouxe minha prima aqui na casa na semana passada. E ela tava conversando com meu irmão. E ela falando, cara, você, Marcos, falando pra mim, você pela sua história, pelo que eu conheço de você, de onde você veio e como você chegou até aqui, Sim. você tinha toda a justificativa pra ser o que você quisesse, um marginal, um bandido, e ninguém ia te julgar. E eu conversei com meu esposo sobre isso. É E incrível essa história. só que olha onde você tá chegando. Exato. Então, assim, cara, é possível, eu sou prova que é possível. Exato. É possível você fazer o seu melhor com aquilo que você tem, né? Que é a frase do Cortella, que é um grande Ai, professor. adoro Cortella. Você sabia que eu fui num casamento uma vez e eu encontrei o Cortella? Maravilhoso. Cortella, desculpa a imitação aí. Vamos dar É. com isso dele. Yeah. Ele gosta que imite ele, sabia? Ah, é? O Padilha falou, o Afonso Padilha, o comediante, Aham. falou uma vez que encontrou com ele e falou, cara, você se importa? Ele falou, cara, eu adoro, eu rio pra A caramba. propósito, não sei se foi você que disse que existe um porquê. Tenho, Fala dessa porque ele explicou, não vou saber explicar como ele, o cara é maravilhoso. Mas é por causa do entendimento da pessoa absorver a mensagem. Então você vê que tudo que ele fala, você pega a palavra por palavra. Você não perde. E são gatilhos de. Ele puxa isso como. São gatilhos que ele tem para a pessoa interpretar. Putz, eu estou escutando, é o Cortella de longe. Não Exatamente. precisa procurar para saber. A identidade é dele. Exato. Né? Então é isso que às vezes eu puxo. Eu escuto diariamente no meu Instagram, mulherada, né? Os homens, ou os clientes, titia, tenho todo tipo de cliente que fala, titia, os homens também, não acredito, minha esposa te adora e tal. E essa coisa de eu hoje ser uma empresária bem-sucedida, chama mulheres e todos os O dias... que é ser uma empresária bem-sucedida? Eu me considero uma empresária extremamente bem-sucedida, porque a minha imobiliária ela tem 1 ano e meio apenas de portas abertas. Nós somos a imobiliária que mais vendemos na região. Eu tenho, porque eu não quero ainda crescer com o número de consultores para não ficar uma coisa Descontrolada. Exato. Então, os meus consultores tem hora que eu tenho que parar de delegar os leads. Eu tenho, hoje nós temos 9 casas de médio alto padrão em construção, então que eu administro junto com meu marido. Enfim, eu sei, eu me coloco como uma empresária, como uma mulher bem-sucedida, porque o meu papel é propagar, o meu principal foco de tudo, do meu Insta pessoal, do profissional e da minha vida, é colocar para as mulheres sejam fortes e corajosas, porque a minha filha, ela já é uma rocha, cara. Eu sigo essa frente no Instagram e ela é maravilhosa. Ela Sabe que eu vou agenciar ela? Quando ela tem o próprio, né, ela não fica muito nessa coisa de blog e tal, de Instagram. Eu fico em cima porque quando nós vamos É legal que ela faz porque ela gosta, né? Não é você que tá forçando ela a fazer, porque Exato. tem muito pai que joga a criança na internet assim, só pra viralizar e... Eu não forço, porque eu acho que tem que ser uma coisa natural. E também nem é o que eu acho que eu quero que ela foque nisso, mas eu falo, nossa, dá uma dó porque ela faz tudo, ela vai, ela tira. E quando chega na Sephora, nas lojas que ela frequenta, as mulheres falam, meu, pelo amor de Deus, marca a Bruna Tavares, marca a Boca Rosa, você precisa marcar elas porque elas precisam te descobrir. Mas a Giovana, ela é extremamente bem resolvida. Inclusive, esses dias ela falou, mãe, baixa os aplicativos para mim porque eu quero ser arquiteta, eu quero ser engenheira. Então, assim, eu deixo, né, claro,
Colocamos ela Isso no aos mundo. 12 anos. Aos 12 anos eu queria ser astronauta. Né? Não, desisti. NASA, tá me vendo? Exato. Só Mas- pra ficar bem no outfit de astronauta, mas... Mas voltando ao assunto das mulheres, assim, de meu tiro, Instagram, por que eu levo isso também pro Da Onde? Porque muitos que me seguem acabam me seguindo e sempre tem aquela curiosidade, né? Então, eu gosto de mostrar que a Karen corretora é a Karen diretora comercial, é a Karen que faz box, é a Faz box Karen que é mãe, mas é a Karen que aos finais de semana tem fuzil, tem 9mm, 38. Vou te falar que eu sou fascinado por armas. Sim. Mas eu sou o tipo de pessoa que não posso ter uma. Por quê? Porque eu não tenho condições psicológicas de ter uma arma. Eu me esquento muito rápido. Mas Muito sabia fácil. que quando você tem armas, esse é um assunto para outro dia. Sim. Quando você tem armas, você se torna. Não posso falar bundão aqui? Não pode, já acabou de falar. Você se torna um bundão, porque você se torna. Você é a pessoa mais. Que tá ali mais vítima assim, da coisa. Então, eu já cheguei aí em alguns lugares com uma arma na cintura, uma no pé, spray de pimenta na bolsa, caneta que vira canivete, eu pareço um homem-bomba. Mas você. Não sei se é porque eu tenho muitos cursos, enfim. Você. Tem que se preparar muito, né? Exato. Você só pode se colocar à frente da situação, numa situação de risco, se você não está colocando outra pessoa em risco. Então você acaba passando um filme na cabeça que indiretamente você se torna muito mais responsável, você se descobre muito mais responsável. Sim. Eu sou a favor total, cadastrei as minhas armas agora, no dia 3 foi o último dia, chorando, inimiga do fim, cadastrei no último dia. Sou a favor sim, mas é um outro assunto, sou a favor sim do ser humano. né? É um assunto polêmico. Por exemplo, se eu falar se é a favor do uso de cannabis, eu sou a favor Sim. da liberação. Então, assim, tem discussões, né? Pra muita gente falar que, mas isso aumenta a violência. Cara, os Estados Unidos tem e não aumenta a violência. Exato. Outro país não tem e tem muita violência. Exato. Então, é um assunto polêmico. Eu digo que eu gosto bastante do assunto. Não sei se eu sou a favor, tem que olhar muita coisa. Não sei se o Brasil está preparado para liberar. Quando a gente olha, assim, por exemplo, muita cena de policiais despreparados. E o problema é que hoje, com a informação da forma que ela está distribuída, você é muito consumido por aquilo que você vê a primeira vez. Então, se você vê um policial despreparado, você precisa ver o policial despreparado todo o tempo. Sim. Você achar que todos são despreparados. E não é isso. Assim, por exemplo, eu, até há pouco tempo atrás, antes do nosso novo presidente entrar aí, assumir o governo, né, e a presidência, eu podia andar com o meu porte de arma em trânsito, né? Então, eu transitava ela, sim. Legal. Eu transitava ela. CAC, pra quem não sabe, é colecionador e... Colecionador, atirador. Ai, meu Deus. E o último C? Não, colecionador. Ô, editor, bota aqui na legenda. Gente, pera. Não, eu sabia de qual, gente. Tem que saber. Colecionador, atirador e... Esqueci. Depois corta. E o CR é o certificado de registro. E você pode dirigir até, né, se deslocar no perímetro onde você é filiado. Só que agora a gente se tornou totalmente... eu entro e saio dos clubes de tiro, agora no domingo mesmo que eu fui. Cara, eu acho que eu fiquei uns 20 minutos porque era no meio, era lá em São Bernardo, no meio tipo de uma fazenda, porque é aberto. Uhum. Eu fiquei com medo, eu olhei e fiquei no carro esperando, porque eu falei, cara, esses caras vão me assaltar. Porque uma arma hoje, uma Sig Sauer, uma Imbel, você paga, dependendo da arma, 8 mil, 10 mil. E eu já tive casos de me ligarem e falar, meu, fica em tal lugar que os caras vão te roubar pra pegar a sua arma. Caramba. O fuzil é 18 mil reais. Então, assim, você vira, agora nos tornamos vítimas, porque a gente tem que andar com a arma desmuniciada, alvos, isso, desmuniciada, e longe de você. Então, ou seja, porta-malas. Um bandido vem, ele te aborda, ele te rouba, ele te mata e você tá ali com a sua arma, aonde poderia ser o seu escudo, a sua defesa, mas nós estamos totalmente agora refém desse pessoal. Então é um assunto que é muito polêmico. Sim, vai ter pessoas que não vão gostar, vai ter pessoas que vão gostar. Pode comentar, a gente não tem problema. O mais interessante aqui da discussão é a mulher empoderada, né? Quando você fala assim que todo mundo pode ser o que quiser, e eu reforço que o foco aqui é na mulher, porque falar que um homem branco hétero pode ser o que quiser já
tá meio que óbvio, né? Aham. Então, a vida ela é mais fácil se você nasce homem. Então, por isso que a gente tá falando da mulher ou do negro também, que assim, Exato. qualquer um pode ser o que quiser. E aí a ideia que eu tenho aqui pra você é assim, você nasceu numa família boa financeiramente, né? Não vou falar bastada, mas tinha essas condições. Sim. Nunca te faltou comida no prato. Não. Então, assim, isso é fácil empreender assim, não é? Então, Esse cenário. na verdade, assim, eu sempre tive uma família, digo normal, não era uma família, não vim de família rica, mas não vim de uma família humilde. Meu pai trabalhava no despachante, a minha mãe foi até trabalhou de manicure, minha mãe trabalhou em cantina, e depois ela melhorou quando ela entrou para o mercado imobiliário. Isso é uma prova que dá pra você crescer, né? Então, Exato. seu pai virou construtor hoje, mas ele não é Depois- construtor a vida toda. Meu pai trabalhava em Ele despachante. criou o patrimônio dele. Autoescola e despachante. Quando minha mãe foi para o mercado imobiliário, ela falou: olha, se você comprar um terreno assim, vamos começar? Vamos. Então, meu pai hoje, ele tem mais de 30 anos já, não, uns 25 para 30 anos mesmo, no mercado de construção, porque ele começou pequenininho, né? E assim, pera, isso que a gente estava falando, quarto. De enquadramento. Da sua vida sempre foi mais fácil. Isso. Não fica mandando cortar, não, tá? Quem manda cortar sou eu. E aí o que acontece? Eu cresci vendo meus pais trabalhar demais. Meu pai me colocou com 12 anos, eu trabalhava já no despachante com ele. Nunca foi fácil, sempre fui espoleta, sempre fui. Imagina. Imagina. Então, cresci sempre trabalhando muito. Então, para que eu tivesse qualquer coisa, eu queria aquele Night Shocks, né? Nossa, Night Shocks, gente. Lembra, gente? 8 molas. Você teve um dia quase que roubado com Night Shocks? Mentira, você tem um Night Shocks? Não, eu tive. Ah, Eu sou rico. mas voltou, gente, voltou. Voltou. É. Eu tava aqui no Parque São Domingos, quem conhece a região vai saber. Em frente à escola ali, e eu todo feliz que meu irmão tinha me dado usado, né? Falei, nossa, é original, comecei a pular no meio da rua. Os caras vieram atrás de mim. Então, né, que ele é bom que eu saí correndo atrás de comecei a pedir uma bicicleta. E os caras não me pegaram. Essa bicicleta e saí correndo. Gente, coisa tomara. Não, voei. E aí, eu queria também o Motorola do Foguinho, aquele dourado. Nossa, V3. Exato. E eu sempre Mas querer todo mundo queria, tá? Você não é especial. Exato. Eu sempre gostei de. Ah, não, então tá bom. Então eu tinha que conseguir fazer transferências de carro no Detran. Então, eu tinha que convencer o cliente a ele não ir sozinho no Detran, pagar a taxa. Você levava uma comissão em cima. Levava. Então eu era meio que motoboy do meu pai no Detran. Eu era bem assim, trabalhava muito. E quando eu conheci o Newton, eu dava aula de 6 da manhã, né, que era a minha primeira aluna que eu fazia educação física. Eu acho que eu já estava no último ano de formação, eu já tinha me formado. E ele me conheceu, inclusive, eu estava fazendo curso para ser bandeirinha de futebol, e ele me tirou, né, gente? E eu dava aula de 6 da manhã às 10, 11 horas da noite. Então eu chegava em casa, Bem tranquilo. cara, era tempo todo, aula personal, aula personal. Então, muitos falam, fácil, né? Porque você. Eu falo que ele aplicou o golpe em mim. Porque quando ele me conheceu, eu já tinha os meus pais uma situação um pouco melhor. Eu já era formada, eu tinha bastante aluno, eu sempre fui muito aplicada em tudo que eu me proponho a fazer. Eu tenho na minha consciência que ou eu faço. Faça direito, né? Ou eu faço, eu acordo todos os dias me sentindo burra. Se eu não me supero todos os dias, se eu não consigo fechar uma negociação, porque eu sinto que faltou alguma coisa, eu não durmo. Todos os dias eu quero dar o meu melhor para eu me sentir cada dia mais inteligente. Eu acho que o grande imbecil, né, é aquele que acha que ele é inteligente perante Não tem espaço para aprender. Exatamente. E aí foi quando eu conheci o Newton, ele foi jogar no Vasco. Aí... Gente, vocês não sabem, mas o Newton tá ali, tá? Deixa eu mostrar o Newton aqui, peraí. Agora você arrumou pra aparecer. Tá de muleta, ó. Muletinha. Ó, vou colocar aqui. Editor, coloca aqui no vídeo depois, tá? Esse aqui é o Newton, gente, ó. Busquei no Google aí. E aí, quando eu fui pra lá com ele, obviamente, os primeiros anos só é aquele oba-oba, né? Embora muitos não saibam. E ele começou a carreira dele no Vasco, certo? Então não ganhava muito dinheiro. Ele começou no Corinthians, aí ele foi pro Vasco. Quando ele foi pro Vasco, ele foi numa situação um pouco melhor, mas bem aquém dos jogadores, né? Já em ascensão, assim, né? Em alto. Em resumo, você ficar essa aqui era bem melhor. Dá ter conforto da sua casa, da sua Com família. certeza, os 2 primeiros anos teve época, Marcos, que eu falei pra ele, cara, você vai
e volta, que é o único dinheiro que a gente tem para gasolina. Caramba. De comer miojo a semana toda. Ninguém faz ideia que um jogador Eu profissional acho que o miojo é bom, né? é uma delícia. E meu pai chegou aí no Rio, meu, vamos embora, você tá passando fome, você tá passando necessidade. Mas é porque o Vasco estava passando por um momento difícil naquela época. Foi onde eu me tornei vascaíno. É, Perrengue que temos. sempre vai pro Corinthians. E aí, assim, em resumo, fomos melhorando. Aí ele foi depois pro Cruzeiro, foi bicampeão brasileiro, foi o Olha. melhor jogador do Brasil na Ah, então ele joga um pouquinho bem. Joga, tá. E aí eu fui começando a não tolerar algumas coisas de dentro do futebol. Olha, te coloco em tal lugar porque se você me der tal coisa. Eu te passo em tal exame se você me der tal coisa. E aí eu Mas comecei tem muito lobismo no futebol, né? Existe, só que existe muita gente omissa. O medo faz a pessoa se omitir. É que ou você entra ou você sai. Exato, só que o Newton ele entrava, eu abria a boca. Né? Então, eu sempre fui super polêmico. Nesse sentido, assim, eu falava, olha, eu entrava na sala do presidente. Então, assim, são N histórias que eu me tornei uma mulher que eu me sinto hoje uma mulher forte, pronta para qualquer coisa, porque eu me discuto muito isso com o Newton. Eu falo, cara, se eu não me colocar, me igualar, não tô falando em força, tô falando em Em postura. postura e pensamento, né, em atitudes, que qualquer homem, eu estou dando espaço para sempre a mulher ter que ser a bela recatada do lar e tá. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Cara, é interessante você colocar essa forma, essa mensagem, porque a gente vê hoje a mulher muito abaixo, né? Você vê ali que o Burger King fez uma pesquisa recentemente e falou que a mulher ganha 86% do valor de um homem. Então, se o homem ganha R$ 1.000, a mulher ganha R$ 860. Sim. Isso assim, é uma média que a gente está tentando melhorar. Quem está mais antenado nesse assunto, eu participo de grupos de equidade, de igualdade. Quem está parte desse assunto vai ver que esses dados são os dados atuais. Uma mulher hoje, pensa uma dona de casa que tem lá seu filho ou seus 2 filhos. Qual seria a sua dica para tentar falar assim, cara, acorde e tenta mudar sua vida? Como que ela começaria? O que você sugeriria para ela? Que dica, o que você pode sugerir? O que você pode agregar na vida de uma mulher hoje que está assistindo esse programa aqui? Então, eu já, como eu disse, né, muitas já me chamam no Instagram, que é a ferramenta que elas se aproximam de mim, me pedem isso, né? Como que eu faço? O que eu faço, cara? Na minha imobiliária mesmo, eu tenho 3 consultoras que uma delas começou a trabalhar porque me viu vender no próprio imóvel dela e pensou, eu posso ser assim. Ela me conheceu lá, depois de meses, sei lá, ano, ela veio falar que ela já tinha passado por 2 imobiliárias e não tinha coragem de chegar a mim, mas que eu dei um start na vida dela, que ela era uma moça do lar e ela não era feliz. A outra, que é até uma colega minha, que eu falei para ela, cara, você tem tudo. O marido dela trabalha numa loja, ela falava, o que eu posso, por que eu faria, por que eu iria? Falei, porque você tem que se olhar no espelho e falar, eu sou capaz tanto quanto o meu esposo, ele vende moto, eu vou vender casa. E hoje ela é hoje a consultora que mais tem vendido, né? Olha. Eu tenho só elogios e assim, o que eu passo para as mulheres, né? A capacidade física, você não vai precisar usar força para você trabalhar. Você vai precisar usar o quê? A vontade, a inteligência, a desenvoltura. E vontade, você falou uma palavra vontade, eu tenho uma visão bem interessante da palavra vontade especificamente. Vontade não é assim, eu quero esse copo com água. Vontade é você falar assim, eu quero esse copo com água, vou lá pegar. Você tem que ir lá pegar. Vontade não é só você desejar. Exato. Existe a questão do sonho e do planejamento. Eu sonho em ser milionário. Legal. Eu tenho uma frase bem interessante, como eu contei um pouco da minha história, as pessoas falam assim, Marcos, mas você tem sorte. Eu peguei um projeto recentemente para uma consultoria numa empresa de energia elétrica, que me rendeu R$ 100.000, só esse ano. Aí a pessoa fala, mas você tem sorte. Aí eu viro pra pessoa e falo assim, tá, eu te dou as mesmas condições e dou pra você. Você pega. Mas eu não sei a ferramenta, mas eu não falo inglês. Então não é sorte, filho. Eu estava preparado. A sorte me encontrou. Toda vez que a sorte bateu na minha porta, ela me encontrou trabalhando. Isso. E eu estava pronto pra falar, vambora, sorte. Quantas madrugadas eu não fiquei pra tentar achar um meio diferenciado para poder me sobressair no mercado? E hoje estudar é tão fácil. Você vê, eu fiz um curso em Yale que eu paguei R$ 200. Isso. Então eu tenho certificado de uma das melhores faculdades do mundo. Sim.
por R$200 que eu fiz online. Exato. Harvard, que é a melhor do mundo, você consegue fazer com certificado por R$300, R$400. Hoje as portas estão aí para quem quiser. Não é nem a questão monetária, não é nem a questão de deslocamento. Então, é o que eu falo, assim, eu também, o Cortella diz uma frase que você pode fazer o possível. É possível. Você pode me mostrar uma casa amanhã? Eu queria uma casa com 2 dormitórios e 2 vagas por 300 mil. Vou procurar, vou fazer o possível. Só que ele fala, se você virar a chavinha e falar, vou fazer o meu melhor, você vai entrar nos portais, você vai entrar no site das outras imobiliárias, você vai jogar no Google Maps, você vai procurar aonde está aquela casa, você vai bater palma, você vai tentar abordar o proprietário, você vai fazer o melhor, você vai vender. Sim. Então, você tem 2 caminhos. Você quer fazer o possível ou melhor. Você quer fazer o melhor. Bonito. E é interessante porque a pandemia nos trouxe muito uma visão de que dá para fazer muita coisa que não precisa fazer antes. Então, hoje estudar você consegue fazer remotamente, você consegue empreender remotamente. Muita gente nasceu na internet, no negócio de internet, então quer montar uma lojinha de... Eu tenho uma amiga da minha esposa que ela começou a vender tudo sex shopping. Uhum. Ela compra um estoque de um produtor que vende super barato e ela usa o canal do Facebook, do Instagram dela para divulgar e começa a vender. E bota no correio, entrega e super tranquilo. Feliz. Ela vende pelo Mercado Livre, cara. Então, assim, dá para você fazer muita coisa hoje. O que falta é vontade. Então, acho que a dica aqui para mulheres que querem começar a empreender, e até os homens também, para todo mundo que estiver assistindo aqui, encontre algo que você goste, algo que você faça bem, que você goste, que as pessoas precisam. E não precisa fazer diferente, mas faça um pouquinho melhor do que aquele cara que já faz isso. Como eu falei no começo, né? Hoje a gente está num mundo que as expectativas são tão baixas que as pessoas só querem que cumpram o que foi prometido. Exato. E o que eu falo com meus consultores não chegue na minha sala reclamando do perfil do cliente. Ai, aquele cliente andou e nada ele gosta. Ai, ele é mal educado. Ai, faça ele entender que você está ali fazendo o seu trabalho. Isso é para qualquer tipo de nicho que você escolher. Que você estiver mostrando, que você estiver apresentando, se for um pijama, se for uma cueca, qualquer coisa. For, sei lá, negócio de sex shop. Faça ele entender com a sua forma de se expressar. A expressão corporal é tudo. É a sua postura. Você chega assim, você já mostra que você não está confiante de que aquilo é bom para ele. Sim. E você vai perder a venda. Eu tenho uma frase que eu gosto bastante. Não repitam, tá? Ela é feia. Se você vai mentir, minta com confiança. Exato. Então, assim, cara... E assim, até eu melhorei essa frase depois, quando eu comecei a gerenciar pessoas. Eu falei, cara, se você vai dizer que não sabe, diga que não sabe com confiança. Exato. As pessoas vão confiar em você e vai assim, tá. Eu digo pro meu time, né? Se eu te perguntar uma coisa que você não souber, eu falar, não sei. Mas me dá 1 hora, me dá um dia que eu vou trazer a informação e respondo. Então, assim, até o não sei com confiança ele é mais bonito. Você vai assim, ai, não sei. Exato. Você mesmo sabe que eu sei mentir com confiança, não sei. Tem um caso interessante que eu tava prestando serviço para um cliente. Ele falou assim, Marcos, você consegue fazer isso? Eu falei, claro. Me dá 1 semana. Eu desliguei a ligação, fui correndo no Google, como fazer isso? Sim, com certeza. Aí eu falei, cara, dá pra fazer? Aí as pessoas falaram assim, cara, você é maluco, você aceitou? Eu falei, na pior, se eu não souber, eu contrato alguém que sabe e alguém faz isso pra mim. Não terceirizar. Então, assim, não tem serviço, aqui a gente fecha negócio. Exato. A gente fecha negócio. Exato. Então, a dica pra você, mulher, homem, levanta o popozinho do sofá, para de reclamar, para de achar que as coisas vão vir. Nunca foi fácil. No seu colo, nunca foi fácil e nunca vai ser. Porque a cada dia que passa, novos tubarões, novas carnes, novos marcos, novos... o meu sonho é um dia poder palestrar e falar para as mulheres sobre a importância da mulher em todos os nichos, novas mulheres que empoderam, novas palestrantes vão estar aí para brigar comigo, com as outras que estão hoje em ascensão. Então, se eu dormir no ponto um pouco mais, eu vou ficar para trás. Tem uma frase que eu gosto bastante que diz que a Terra, ela gira, né? Então, se você tá parado, você tá para trás. Exato. Eu tô sempre na frente. Andando, você vai estar no mesmo lugar. Tem que correr. Eu tô ali, ó. Nunca foi fácil. Pessoal, então é isso por hoje. Agradeço a presença de vocês. Não esqueça de deixar seu like aqui, ajuda muito o canal. Se inscreve para ver os próximos episódios.
E comenta aqui embaixo qualquer coisa que você gostou aqui, ou qualquer coisa que você queira ver aqui, é muito importante para nós. Obrigada. Deixem, né, assim, coloquem suas dicas. O que a gente gostaria de ver? Like de novo, talvez você pedindo eles ouçam. Pessoal, olha só, gente. Deixe o seu like, siga a nossa página. Tem aqui, ó. Sempre quis fazer isso, ó. Clica aqui embaixo, tá? E é isso. Eu gostaria muito de saber o que vocês acharam. Não critique, titia fica brava, tá? Só põe comentários bacanas, mas deixa mesmo, porque isso é super importante pra gente. Muito obrigado, nos vemos na próxima semana. Obrigado.